A religião é um atraso para a sociedade. Não só para a sociedade, mas para a humanidade como um todo, cara. Porque se você pegar o histórico do que as religiões fizeram no mundo, você vai ver guerra, você vai ver infanticídio, você vai ver invasões, você vai ver disputas territoriais que culminando em guerras, né? Por aí vai. Não que o ser humano já tivesse ali uma cabeça pacifista. Não, eu acredito que o ser humano nunca teve. O ser humano ele sempre foi do jeito que é. Só que a religião ela é como se fosse um apoio moral para justificar isso. Né? Se a gente pegar aí, na época da Idade Média, onde nós tínhamos ali as cruzadas promovidas pela Igreja Católica, né, perseguindo os hereges, matando os hereges e por aí vai, queimando supostas bruxas, né? Você vê a intolerância religiosa começando a partir daí. E eu fui católico por muito tempo. Por muito tempo. E nunca estudei a fundo essa questão, essas controvérsias da Igreja Católica. Eu não estou falando só da Igreja Católica, não. Estou falando do cristianismo como um todo. E eu falo especificamente do cristianismo porque o Brasil ele é um país majoritariamente cristão. Tudo bem que as outras religiões já estão crescendo, né, estatisticamente. Porém, nós ainda temos uma maioria cristã. Você ainda vê igrejas cristãs a metro, né? A cada metro você vê uma. Aqui no meu bairro mesmo você vê isso. São diversas igrejas uma do lado da outra e uma denominação diferente da outra. E essa é outra questão que eu queria entrar também. As denominações. Porque um pensa que está certo, o outro pensa que o outro está certo e por aí vai. Ninguém se decide nisso. E, sinceramente, eu sou 8 ou 80. Ou está todo mundo certo ou está todo mundo errado. E, sinceramente, para mim, na minha opinião, estão todos errados. Todos errados. Porque o ser humano ele não tem a capacidade cognitiva, capacidade mental para compreender um ser metafísico que seria Deus. Não tem essa capacidade. Ah, mas tem os profetas e tal, e não sei o que. Qualquer idiota esquizofrênico pode chegar e falar que é profeta. Ou eu estou mentindo. Ou não. Vide o Pastor Mirim. Né? O Pastor Mirim foi um exemplo disso. Dizendo que era profeta e tal, que não sei o que. E as pessoas caem nisso, cara. Ainda no século XXI, eu fico perplexo porque as pessoas ainda caem no mesmo discurso de 500 anos, 600 anos. É uma coisa, até mais do que isso, né? É uma coisa insana, porque o discurso religioso, ele é forte porque ele promete uma salvação, ele promete uma coisa pós-vida. Então é difícil você contrapor isso, porque você não tem prova do pós-vida. Você também não tem contraprova. Então fica uma coisa ambígua. Ué, tem ou não tem? E aí a gente fica naquilo, poxa, e se tiver? Se tiver, aí eu fui uma má pessoa, eu não segui a Cristo, então logo eu vou para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. E vou sofrer a minha vida toda. Obviamente, eu já vou dizendo que eu não acredito nisso. Não acredito que haja, que exista céu e inferno. Eu acho que isso para mim é mitologia. Tá? Perdoem aí quem acredita nisso, mas para mim isso é mitologia total, pura. Pura mitologia. Isso foi feito como uma arma de persuasão social. Como toda religião, ela tem esse pretexto de controle social. Por mínimo que seja. Por mínimo que seja. Religião, para mim, é isso, cara. É controle social, controle de massa. Porque você vai para um ambiente fechado, um ambiente que tem hora para entrar, hora para sair. Obviamente você pode sair a hora que você quiser, mas enfim, você tem ali, tem que seguir o cronograma certinho, senão vai levar a bronca do pastor, vai levar a bronca do líder religioso lá. Estou enfatizando o cristianismo porque eu já falei que é a religião predominante no Brasil, tá? Mas isso vale para as outras religiões também. Então as pessoas se pegam nessa promessa de pós-vida, que vários outros povos já acreditavam nisso. Os povos egípcios, os povos gregos, vários povos já acreditaram em coisas assim, né?
no pós-vida, inventaram deuses, e para mim é isso, cara. O ser humano ele gosta de inventar deuses, inventar pretextos para assumir poder, para dominar a massa. É isso que eles fazem. Vocês não lembram lá das aulas de história, quando nós tínhamos ali os filósofos contratualistas? Isso aí já é iluminismo. Antes do iluminismo, o que nós tínhamos ali? O que nós tínhamos? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes defendendo ali o absolutismo. O absolutismo com base em quê? Deus. Não, porque Deus mandou que eu governasse isso daqui. Então logo eu serei o rei dessa bagaça toda que eu vou dominar, vou mandar em tudo. E o mundo foi regido por esse sistema durante muito tempo. Muito tempo. E com base em nada. Nada. O cara simplesmente chega e fala, não, Deus mandou e eu vou fazer. Isso é tão perigoso que um líder de uma facção criminosa, eu tinha visto até isso num jornal impresso ainda. Não sei se foi no Oeste ou no O Dia, esses jornais locais aqui do Rio de Janeiro. Tinha visto um jornal, cara. Perdoe a bagunça aqui atrás, ó. Aqui atrás tá uma bagunça infernal aqui. Nesse jornal dizia o seguinte, que o líder dessa facção, esse criminoso que estava preso, disse que Deus mandou ele conquistar um território, que aquele território era dele. Olha que maluquice. Aí você vai me dizer que isso é fé. Você vai me dizer que isso aí é promessa divina. Não é, cara. Não é. E isso já foi usado no passado. E aí como é que você vai diferenciar o que é e o que não é? É uma coisa subjetiva. Ah, mas você vai sentir, você vai saber. Cara, os nossos sentidos são falhos. Os nossos sentidos são muito falhos. Você vai acreditar nos seus sentidos? Sendo que a sua cabeça pode te enganar, pode enganar seus olhos, enganar seus ouvidos. Você vai acreditar nisso? Nos seus sentidos, que são falhos? Depois vem uma série de argumentos controversos. Ah, mas o ser humano é uma máquina perfeita. Não é uma máquina perfeita. Diversas pessoas morrem engasgadas. Por quê? Porque nós temos um único canal aqui, unificado, para onde passa a respiração e para onde passa o alimento. Depois eles se dividem. Só que para baixo, uma coisa só. Um único canal. Então se um esbarrar no outro, morre. Eu ia falar afogado. Você morre engasgado. E isso é estatística, tá? Isso é estatística. Então não, o ser humano não é uma máquina perfeita, nós temos diversos exemplos disso. Órgãos que inflamam do nada, tipo o intestino com um apêndice que vai inflamar do nada, isso é uma imperfeição da evolução, tá? Não é de criação de nada, é uma imperfeição da evolução, porque a evolução criou ali uma gambiarra, não é perfeito, é uma gambiarra. Mais da metade dos homens terão uma próstata aumentada até o final da vida. E isso é uma falha genética, uma falha do ser humano, uma falha do homem. E sério que vocês acham que é uma máquina perfeita? Sendo que o ser humano ele se acha tão especial. Mas ele não é especial, cara. O ser humano está aqui há pouco mais de... Quanto tempo? Uns 10 mil anos? Mais, né? Não, bem mais que isso. A espécie Homo sapiens está aqui, né? Deve ser o quê? Uns 100 mil anos? Acredito que por aí, né? Os dinossauros habitaram a Terra, eles deram a volta na galáxia. Eles deram a volta no centro da galáxia. Os dinossauros habitaram aqui 65 milhões de anos. E você se acha especial. Você se acha especial. Não é, cara. Nós somos apenas primatas evoluídos. É isso que nós somos. E da família dos macacos, tá? Não se engane. O ser humano ele é um macaco. Ele não evoluiu do macaco. Ele não veio do macaco. Ele é o macaco. Você pode perguntar para qualquer biólogo que vai te dizer a mesma coisa. Você pode dizer. Isso é literatura científica, consenso científico. Tá? Você pode perguntar para qualquer biólogo, qualquer cientista sério, ele vai te afirmar isso. Então não vem com essa conversinha que o ser humano ele é criação divina, que o ser humano ele é isso e aquilo. Tanto se retrata, não sei se essa parte eu confesso que eu não li na Bíblia, né? Mas algumas pessoas representam Adão, a figura de Adão e Eva como duas pessoas brancas, sendo que o primeiro tom de pele foi negro, porque o berço da humanidade é a África. Então, se o berço da humanidade é a África, obviamente nós temos ali a primeira
A primeira tonalidade de pele foi a cor negra. Depois a branca veio bem depois, quando o ser humano já estava se emancipando para a Ásia e para a América, e para as Américas, né? O Ocidente e o Oriente. Então, isso é outra falácia, né? Outra falácia que tentam colocar na cabeça das pessoas, mas isso não cola. Não cola. Nós temos outras contradições lógicas, por exemplo, a questão da árvore do conhecimento. Por exemplo, isso eu estou colocando aqui especificamente do que está na Bíblia. Porque se Deus é tão misericordioso e justo, por que ele colocaria uma coisa que não é para eu mexer? Sendo que eu sou inocente. Imagine uma criança que não sabe o que é o bem e o mal. Se eu sou inocente, não sei o que é o bem e o mal, não faço a mínima ideia do que seja isso, e algum familiar meu coloca um chocolate na minha mesa e fala, ó, não come esse chocolate. Não come. A criança ela é curiosa. O que ela vai fazer? Ela vai lá e vai comer o chocolate. Vai comer o chocolate. Ah, vamos supor que a criança seja mega disciplinada e não faça isso, porque senão vai ser castigada, que foi o que aconteceu, né? Deus havia dito para os dois ali para não comerem do fruto proibido, senão eles seriam castigados. Senão seriam mortos, né, na verdade, castigados com a morte. O que aconteceu? Veio a serpente, né, Satanás na figura da serpente, e influenciou Eva a comer do fruto proibido. Só que aí que tá. Vamos seguir essa mesma lógica. Um parente meu colocou aqui o chocolate e falou, João, não coma o chocolate. Não coma o chocolate, senão você vai morrer, ele está envenenado. Aí chega um cara aqui do meu lado, que eu não conheço, e me fala, pô, João, olha, você pode comer esse chocolate aí, cara, tá delicioso, eu comi e tal, não sei o quê. O que você acha que a criança vai fazer? O que você acha? Ela vai comer o chocolate, né? Por quê? Porque ela é ruim? Porque ela é má? Não, cara, porque ela é ingênua. E aí, se você coloca todos os fatores que, na minha cabeça, isso foi proposital. Porque se eu coloquei o negócio ali, é porque era pra criança comer, né? No caso, pros dois comerem. Então por que tira aquilo dali, pô? Tá entendendo? Não é mais fácil tirar, acabar com aquilo ali? Ó, tem uma árvore ali, porque pensa, cara, você tá falando de um ser super poderoso, de um ser que pode fazer tudo. Então, não tem porquê. Não tem porquê aquilo se manter ali, porque é uma contradição lógica. Eu estou colocando um negócio ali, tem algum motivo. Por que não tira? Então, se eu não quero que você faça alguma coisa, é que nem eu colocar uma coisa envenenada, eu não quero que você coma, e eu coloco na sua frente. Cara, eu tenho que manter distância, eu tenho que tirar isso da tua frente, tenho que deixar o mais longe possível, para que você não coma. Não é isso que a gente faz? Então por que nessa história, nessa mitologia seria diferente? Por quê? Não faz sentido. Outra história que também não tem pé nem cabeça é a história do grande dilúvio, cara. Porque não existe nem água no planeta suficiente para isso. Para que haja um dilúvio global. Isso não existe, cara. Isso é mitologia. Isso não existe. Eu entendo o papel social da igreja, mas para mim a igreja é apenas isso, papel social. Papel social. Porque de resto, a religião é um atraso para a sociedade. Tem religiões aí que proíbem, por exemplo, doação de sangue, cara. Proíbem transfusão sanguínea, que é um mega avanço científico que salva vidas todo ano. Tem religião que proíbe isso. Tem religião que proíbe mulheres de mostrarem o corpo. Isso quando você vai lá para o Oriente Médio, você vê muito isso. E é uma religião abraâmica. Né? São religiões abraâmicas, que vêm de Abraão. E, cara, nós estamos no século XXI e ainda tem intolerância. Ainda tem intolerância. As pessoas querem controlar os corpos das outras, querem controlar o pensamento das outras por supostamente serem salvas de alguma coisa que elas não fizeram no futuro, no pós-vida. Então, isso é uma arma social, é um controle social muito grande. Por isso que eu não sigo nenhuma religião. Eu não, sinceramente,
inclusive saiu até um estudo, vou tentar encontrar para postar aqui para vocês, que há uma diferenciação genética de pessoas que têm uma aptidão maior para ingressar em religiões, né, serem religiosas, elas têm essa necessidade de preencher esse vazio com religião, e outras pessoas não. Então, só isso, por isso só é uma coisa genética, é uma questão genética. E há pessoas que não, elas preenchem a vida com outras coisas, e tá tudo bem. Agora, o que eu acho errado é você querer incriminar as pessoas. Não, fulano tá errado porque não acredita em Deus. Fulano tá errado por isso, isso, aquilo. Cara, deixa a pessoa viver a vida dela, cara. Não fica insistindo, não seja chato, cara. Seja de qualquer religião que você for, não seja chato. Não fique tentando convencer o próximo de seguir a tua religião, ou então de dizer que ela tá errada, que ela vai pro inferno. Não fique condenando os outros. A pior coisa é gente que condena os outros, que fala, você vai pro inferno, que não sei o quê. Cara, na boa, para com isso. Para com isso. Nós estamos no século XXI. Isso já passou, cara. Isso já passou. E outra coisa. Os países mais com índice de mais felizes do mundo, os países mais felizes do mundo e mais bem estruturados, mais desenvolvidos, com IDH mais alto, são os países nórdicos, diga-se de passagem, são os menos religiosos do mundo. Então há essa correlação. A pobreza ela está estritamente relacionada a domínio religioso. No Brasil você tem a bancada evangélica. A bancada evangélica cria projetos de lei o tempo todo que tem a ver com a crença deles, mas que afeta você diretamente. Não tem que existir bancada evangélica nenhuma. Ou então, nós teríamos que ter bancada da Umbanda, bancada católica, bancada espírita, mas não tem, não é isso que acontece na prática. Nós só temos a bancada evangélica e ponto. Que alguns chamam de bancada da bala, para você ter uma ideia. Olha a contradição da coisa, né? Os caras querem pregar o amor, mas defendem ali armamento. É complicado. Complicado. Né? E fora essa contradição, você tem várias outras contradições também. Que é difícil de tirar da cabeça do povo, porque é uma coisa enraizada há milênios, cara. É uma coisa enraizada há milênios. É um controle social tão forte, tão potente, que é difícil você chegar aqui e falar abertamente sobre isso. Se fosse na Idade Média, eu não poderia estar fazendo isso daqui. Não poderia. Grandes cientistas, cara. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, foram condenados pela Igreja Católica na época, foram condenados. Por quê? Porque descobriram que a Terra gira em torno do Sol. Nossa! Meu Deus, acabou o mundo. Acabou o mundo. Então, para mim, a religião é isso. É atraso para a sociedade. Atraso. Só atraso. Não tem benefício. Aliás, tem o benefício social, mas os malefícios são muito maiores do que os benefícios. Se você colocar na balança. Os malefícios nós vemos até hoje. Até hoje. Você tem guerra no Oriente Médio, você tem disputa territorial, tudo isso por conta de que o meu Deus está certo e o seu está errado. Que babaquice. Que babaquice. Me perdoem, gente. Me perdoem estar sendo rígido aqui, mas o ser humano, ao mesmo tempo que ele é tão inteligente, ele é tão imbecil, tão idiota, cara. É tão idiota. A pessoa se esquece que ela vai morrer e ela tenta capar isso com salvação, com pós-vida. Ela se esquece que ela é um animal também, que ela é um primata desenvolvido. E ela se acha um ser especial, se coloca no centro de tudo. Hoje em dia a gente tem esse antropocentrismo, só que religioso. Nós tivemos essa quebra durante a queda da Idade Média, né, na baixa Idade Média ali, entrando, só um segundinho, gente, entrando no renascentismo. Então lá no renascentismo nós tivemos a ascensão do antropocentrismo, o homem no centro das coisas.
nós deixamos um pouco essa questão de metafísica de lado. Hoje, o que nós temos? Nós temos um individualismo religioso, voltado para a religião. Porque você tem ali algumas denominações cristãs que dizem a respeito de salvação. Por exemplo, se você não vencer na vida, você não vai ser salvo. Então hoje você tem essas babaquices aí, que seria o neopentecostalismo, ou neopentecostismo, né? Tem essas duas formas. E ambas as formas são formas deletérias para a sociedade, porque você tem dinheiro fluindo para cantos improdutivos. Então, sinceramente, ao invés de construir igreja para arrecadar dinheiro de fiel, e só para isso, vamos construir escola, vamos construir creche, vamos construir centro de reabilitação, qualquer coisa melhor do que isso, cara. Do que ficar arrecadando, tirando dinheiro de trouxa. Me perdoem, mas isso é tirar dinheiro de trouxa, cara. Isso é um estelionato legalizado. É um estelionato legalizado, porque a igreja não paga imposto. Então, você não imagina a penca de pastor que não tem aí lavando dinheiro. Sinceramente. Então, fora a questão dos padres, que eu não vou falar essa palavra aqui, mas façam leitura labial aqui de crianças e tal. E isso é super comum. Super comum. Então ninguém passa desse filtro, cara. Para mim todos eles são os lados da mesma moeda. Não tem filtro, não tem como. Para mim isso daí é uma mitologia que as pessoas acreditam até hoje. E detalhe, é engraçado porque a grande parte dos cristãos não leem a Bíblia. Isso é engraçado, porque se eles lessem a Bíblia, eles... O microfone está estourando aqui, está estranho. Se os cristãos lessem a Bíblia, eles teriam uma visão mais crítica. E é engraçado porque as pessoas não gostam de criticar porque acham, não, é um livro sagrado, o próprio Deus escreveu. É um livro... Cara, você já viu a quantidade de contradição lógica que tem na Bíblia? Faça uma leitura como se fosse um livro comum, sem viés. Não tenha viés nenhum. Faça uma leitura como se fosse um livro comum. Você já viu a contradição que tem, a quantidade de contradições que tem lá? Você já viu? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O Velho Testamento é horroroso, cara. O Velho Testamento é uma coisa assim, horrorosa. Você vai encontrar infanticídio, racismo, xenofobia, mais o que? Matança de famílias inteiras, gerações inteiras. Porque os povos dessa época, eles tinham essa mentalidade. É um reflexo do povo da época. Por isso que eu falo, o povo inventou isso. O povo inventou isso daí para controle de massas. E essa cultura foi usada por muitos anos como um alicerce para a escravidão. E eu, na boa, cara, eu não estou sendo esquerdista aqui não, cara. Eu estou sendo realista. Dá só uma olhada, dá uma lida. Lê o Velho Testamento para você ver. Ah, João, mas o negócio é depois que Jesus voltou, depois que Jesus veio, né? No Novo Testamento. Tá bom, tá bom. Pega o Novo Testamento e vê a quantidade de contradição entre um texto e outro. Um texto, vamos supor, um texto falando da mesma coisa. Sei lá, um Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, falando da mesma coisa, do mesmo acontecimento. Os dois narram histórias diferentes. Então nós temos, sim, contradições. E muitas contradições. Muitas contradições. Isso é bem complicado. E Deus não mudou, cara. Deus não mudou. Se a gente não vai considerar o Velho Testamento, então esquece Gênesis, esquece tudo, esquece dilúvio, esquece criação do céu e da terra, esquece isso. Porque isso tudo está no Velho Testamento. E aí? E aí? A gente tem que considerar tudo, tudo, tudo. E outra coisa, o livro que chegou pra gente é um telefone sem fio. Por quê? Porque telefone sem fio não, né? Telefone com fio. Telefone sem fio que tem um aqui do meu lado. Mas por quê? Porque, cara,
as informações elas estão deturpadas, mega deturpadas. Porque quem te garante que os textos daquela época são os mesmos de hoje? Não são. Passaram por diversas pessoas, diversos povos, e daí você acha que o texto ele se manteve na casa dos milhares de anos ali, intacto, sem nenhuma modificação? A gente entende que não. E os próprios pastores, os próprios profetas, Rodrigo Silva, que é um cara que eu gosto muito, assisto os vídeos dele, ele mesmo disse, cara, pouquíssima parte da Bíblia está inteira, pouquíssima. O restante, 90%, estou chutando um número aqui, claro, mas uma parte muito grande foi reescrita, refatorada. Então, e fora que você tem outros também, tem o Alcorão, tem a Torá, tem várias outras. Qual que está certo? Na minha opinião, todos estão errados. Todos estão errados. Porque o ser humano não tem a capacidade de compreender algo que está fora da dimensão dele, da dimensão cognitiva dele, está fora. É que nem eu tentar. Já viram aquela história do mundo bidimensional? Aí quando entra uma figura tridimensional ali ninguém entende nada. Né? Suponha que. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Aqui, esse cartãozinho aqui. Suponha que eu faço um ponto aqui nesse cartão. E aí esse cartão aqui é bidimensional. Tem altura e largura. Certo? Bidimensional. Aí tem um pontinho aqui. É um cidadão dessa cidade aqui bidimensional. Aí ele está andando aqui. Aí, deixa eu pegar alguma coisa tridimensional aqui. Eu entro com esse objeto aqui, ó. Isso aqui é um objeto tridimensional. Ele tem altura, largura e profundidade. Eu venho aqui assim, ó. O que esse cara vai entender disso daqui? Ele vai ficar louco, vai falar, caraca. Porque primeiro, ele vai entrar com essa face aqui, ó. Com essa face maior. Entrou. Quando ele entrar, ele vai estar vendo aqui, ó, vamos supor que ele tem uma perspectiva de ver de frente. Ele vai estar vendo essa parte aqui, ó. E eu tô entrando com ele. Daqui a pouco isso aqui diminui, vira isso daqui, daqui a pouco vira isso. Depois some. Que maluquice é essa? Você acha que aquele cidadão ele vai entender isso no mundo bidimensional, vai entender uma figura tridimensional passando pelo mundo dele? Então, pela lógica, o ser humano não tem capacidade para isso. E todo o resto é invenção. Pode chorar, pode espernear, mas todo o resto é invenção, é controle de massa, cara. Todo o resto é invenção. E isso, pela lógica, isso é pela lógica. Se você tiver um pensamento lógico mínimo, você vai entender que essas histórias não fazem sentido nenhum. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Não estou falando especificamente aqui de catolicismo, de igreja evangélica, não. Todas elas não fazem sentido. Todas elas. Não faz sentido lógico. Tá? Detalhe. Eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu entendo que existe sim um ser superior. Este ser não é humano, não é humanizado, como o cristianismo faz crer que é, não é humanizado. Este ser, ele não tem relação direta com a gente. E a gente não sabe o que ele é. Simplesmente assim. Ele pode ser a própria essência do universo, ele pode ser o próprio universo. A gente não sabe o que ele é. Mas ele definitivamente não é humano. E aquela história de que ele criou a gente à sua imagem e semelhança, não acredito nisso. Não acredito nisso. Porque o ser humano... isso inclusive é uma ideia platônica, tá? Isso inclusive é uma ideia platônica. Platão defendia a teoria das ideias, né, do mundo sensível e mundo inteligível. Isso aí é de Platão. Isso não é nem especificamente cristão, não. Isso é Platão, tá? Platão vai defender que existe o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo das ideias, é o mundo da perfeição. É quando eu imagino um quadrado perfeito. Obviamente, um quadrado não existe na realidade. Então, isso seria a ideia perfeita de um quadrado no mundo inteligível. O mundo sensível é a cópia imperfeita do mundo inteligível. Então, veio daí, tá? Só para vocês terem uma ideia, se vocês terem uma noção. Basta você...
Cara, basta você ler e estudar um pouco, você vai ver que tem muita coisa copiada, tem muita coisa que veio de outros lugares que você não sabe de onde veio. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu só quero que a sociedade evolua, cara. Eu quero que a sociedade não fique presa às amarras de religião, porque religião é um atraso. É um atraso total para a sociedade. As pessoas elas deixam de fazer coisas que não tem nada a ver, não tem. Tipo assim, as pessoas ficam com medo de serem condenadas. Tem isso também, né? Ah, não, eu tenho medo de ser condenado ao inferno. Cara, esquece isso. Você não vai ser condenado em lugar nenhum. Fica tranquilo. Você fica tranquilo. Porque eu já vi, cara, amigo meu falando, não, cara, eu só não. Como é que ele falou? Eu tive vontade de me suicidar. Eu só não me suicidei porque eu tinha medo de ir pro inferno. Cara, é sério, velho? Tipo assim, pelo amor de Deus, não tô defendendo o suicídio de ninguém, não. Deus me livre. Não tem que ter suicídio de ninguém, não. Mas o cara, ele utilizou ali uma amarra. Nesse caso, a religião foi até útil para ele, né? Ele se utilizou de uma amarra religiosa para não tirar a própria vida. Como eu disse, o papel social da religião é até importante. A religião tem um papel social importante. Só que os malefícios são maiores do que os benefícios. Na minha opinião, são maiores. É difícil você filtrar ali o que é bom, o que é ruim para você. Difícil. Aí você vê essas loucuras aí acontecendo em igrejas e tal. Essas maluquices, essas danças aí, essas coisas que eles fazem. Falando em línguas e tal, esse negócio. Cara, tudo isso é invenção. Tudo isso é invenção. Tudo isso. São pessoas mega. Não vou dizer que são pessoas. São pessoas inteligentes, malandras. Né? Não é nem inteligentes, são pessoas malandras, cara. Malandras. Tentando passar a perna nos outros. Então, ainda mais que você está no Brasil. O Brasil, por ser um país desigual, é natural que você tenha essa questão religiosa muito alta. Você vê isso em países africanos. Você tem ali uma religiosidade muito forte. E não dizendo que os africanos eles sejam um povo menos desenvolvido, que isso é uma visão eurocêntrica, uma visão babaca, eurocêntrica. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu digo o seguinte, países desenvolvidos, e detalhe, que não se envolveram em guerra nenhuma, os países nórdicos. Eles não têm ali disputa territorial, guerra nenhuma. E qual é a religião oficial deles? Nenhuma. São países que não possuem religião, uma porcentagem mínima da população segue alguma religião. E são países mega ricos, mega desenvolvidos. Por quê? Porque acreditam no trabalho do ser humano, acreditam no que está aí. Não ficam ligando para essa questão de pós-vida, essa questão de se eu vou morrer, vou para esse lugar ou para esse lugar. Cara, a gente tem que se importar com o que está aqui. Com o que está aqui. Então a pessoa ela vive acreditando nessa questão do pós-vida, ela cria uma amarra em si mesma. E isso atrasa a sociedade. Isso atrasa a sociedade como um todo, cara. Entendeu? Quer acreditar? Acredite. Eu não estou sendo contra aqui a sua crença que não. Mas não tente impor isso a governos. Não tente impor isso à sociedade no geral. Acho que a fé tem que ser livre. O Estado tem que ser laico. E o Estado no Brasil, ele não é laico. De fato. Você tem ali na Constituição a laicidade do Estado, mas ele não é laico de fato. Você tem ali um Deus seja louvado nas notas, nas cédulas. Ah, João, mas isso é irrelevante. Tá, isso eu também não ligo para isso também. Mas você tem um soft power muito forte da bancada evangélica ainda. E a bancada evangélica, cara, ela tem que cair. Entendeu? Ela tem que cair. É isso que tem que acontecer. Porque não tem dinheiro suficiente para subir bancadas de todas as religiões que existem no Brasil, não, cara. Então, se tá errado, né, tem que cair. Tem que cair mesmo. Eu tô sendo sincero, tô sendo franco aqui com vocês, cara. Se é para ter bancada evangélica, tem que ter a bancada da Umbanda, da Quimbanda, do Espírita. Tem que ter tudo isso. Ou não ter nenhuma, que é o que eu acho certo. Não ter nenhuma. E ponto final. Acabou essa história, fechou essa história. Tá? É isso. Tão simples quanto isso. Primeiro que não era nem para ter se formado a bancada evangélica, porque na minha opinião, com todo respeito a quem segue, com todo respeito a quem é evangélico, mas na minha opinião, são piores que os católicos, bem piores, bem piores.
soft power é mais intenso, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Obrigado para quem ficou até aqui. Vamos discutir esse assunto com respeito aqui nos comentários, tá bom? Um abraço e fui!